Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa aula de apresentação sobre a disciplina de desenvolvimento de software para web. Esse é o nosso primeiro contato, então eu vou tentar explicar um pouquinho como a gente vai conduzir a disciplina nessa modalidade remota. Vou falar também um pouquinho sobre o conteúdo que a gente vai ver dentro da disciplina, tá? Além disso, vai falar um pouquinho sobre a forma de avaliação e de presença. Bem, meu nome é Siddhartha Carvalho, tá? Quem ainda não me conhece, está aqui minha fotinha. Eu sou ex-aluno do campus da UFC em Quixadá, né? Eu sou da segunda turma de sistemas de informação. Então, quando na UFC aqui era quase tudo mato, né? Então eu fui aluno daqui. Fiquei 3 anos aqui na UFC de Quixadá. Então eu fiz uma semi-transferência, né? Que se chama disciplinas isoladas, né? Então eu passei um ano também em Fortaleza, na UFC, lá no campus do PC, cursando algumas disciplinas no departamento de computação de lá, tanto de computação como no departamento de educação. Aí depois disso, eu me mudei para Recife, tá? Então eu fiz o mestrado e o doutorado em ciência da computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Quem quiser seguir nessa linha acadêmica, tá? Pode me procurar para tirar algumas dúvidas. E também pode acessar lá o site, né, do SIM, né, que é o Centro de Informática da UFPE. Lá você tem os programas de pós-graduação, tem também mestrado profissional e agora, se eu não me engano, também doutorado profissional, né? Então você tem as duas vertentes, né, o acadêmico e o profissional. Então vocês podem consultar lá o site também para ver um pouco mais de detalhes, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a disciplina, né? Então, a disciplina ela se chama Desenvolvimento de Software para a Web, né? E o principal objetivo dela é que vocês tenham acesso aos principais conceitos que são utilizados aí dentro do desenvolvimento de software, tá? Para a web, né? Então a gente vai ver um pouco dos protocolos, vai ver quais são as principais linguagens, ferramentas e tecnologias que são utilizadas dentro dessa grande área aqui, tá? E agora eu vou falar um pouquinho da importância dessa disciplina para você e dentro do curso que você está inserido, né? Então, o cenário atual de tecnologia da informação, ele é fortemente voltado à conectividade e interação, né, entre diversos sistemas e usuários. E os sistemas desenvolvidos para executar na internet, eles são responsáveis por várias tarefas, né, agindo sobre grandes bases de dados. Então, você saber como essas coisas funcionam, né, como desenvolver sistemas que são baseados na web, é de suma importância para qualquer profissional da área de tecnologia, né? Então, você deve estar em conformidade com as exigências do mercado. Então, a produção de aplicativos desktop caiu bastante, tá? Nesses últimos anos. E a grande maioria está sendo agora baseada na web, né? Então, daí a importância para quem quiser trabalhar com isso. É, é uma boa porta de entrada você entrar como desenvolvedor júnior, né? Para aplicações web, né? E aí você pode se especializar em alguma coisa, né? Você pode ser desenvolvedor front-end ou você pode ser desenvolvedor back-end. E aqui no front-end você pode se especializar em alguns frameworks, né? Como o Vue, como o React e etc, né? Que são esses que estão em mais destaque atualmente. E no back-end aqui você pode optar por tecnologias como o Spring, né? O Node.js e outros aí. Então, esses também são um dos mais utilizados. Como são muitas ferramentas, muito conteúdo, muito framework, então todo ano aí você tem praticamente um framework novo para fazer essa parte de desenvolvimento web. Então, aqui na disciplina a gente vai focar um pouquinho nessa parte aqui do desenvolvimento back-end com o Spring Framework, tá bom? Porém, antes disso, a gente vai ver os conceitos básicos, né, que envolvem HTML, CSS e JavaScript, que eles são a base aí do desenvolvimento tanto do front como do back-end. Então, se você entender bem os conceitos, né, os conceitos básicos que envolvem essas três tecnologias, com HTML, CSS e o JavaScript, né, você vai estar preparado para aprender qualquer um desses frameworks quando se você quiser trabalhar na área, né? Então, sendo assim, essa disciplina tem como objetivo preparar o aluno, né, para não só entender esse tipo de sistema, como também ser capaz de desenvolver projetos para a internet usando as tecnologias mais atuais, né, encontradas nas principais empresas.
O objetivo geral da disciplina é capacitar o aluno na construção de sistemas para a web, né, usando as melhores, né, ou mais atuais tecnologias disponíveis atualmente. E nos objetivos específicos é tentar introduzir alguns conceitos de redes e seus protocolos, né? Então, se você não conseguir entender bem essa parte inicial, né, isso aqui faz parte dos conceitos básicos, né? Então, você tem que entender um pouquinho aí sobre o protocolo HTTP, né? Como acontece a requisição de um cliente, né, o seu browser lá, por exemplo, para um servidor. Então, isso tudo aqui é regido dentro dessa parte de redes por alguns protocolos, né? E a gente vai ver aqui alguns deles e principalmente o HTTP. Então, cuidado para não confundir HTTP com HTML, né? Então, são coisas distintas, mas que pode gerar uma pouca confusão, né, por começar por H e ter 4 letras e etc. Então, a gente vai ver no decorrer da disciplina em detalhes cada um deles. Além disso, o segundo objetivo é introduzir alguns conceitos de programação web e conectividade com banco de dados, né, produzindo os CRUDs como fixação. E o que é um CRUD? Né? O CRUD são aquelas telas básicas, né, para cadastro, leitura, atualização e deleção de dados, né? Então, são aquelas telas básicas onde você consegue inserir dados no sistema, ler dados do sistema, atualizar e deletar dados do seu sistema, tá? Então, isso aí são as operações básicas que se chama de CRUD, né? Que é Create, Read, Update e Delete, tá? E o terceiro objetivo é você implementar aplicações web, né? Então, dado que você assimilou os principais conceitos aí referente a isso, como funciona a parte da comunicação cliente-servidor e como as tecnologias se conectam, então você vai ter aí que implementar uma aplicação web, né, que vai ser o seu trabalho final. E antes do trabalho final, a gente vai ter diversos trabalhos práticos intermediários após cada conteúdo. Então, a gente tem uma parte teórica e tem a parte prática, onde você vai exercitar aquilo que você aprendeu, e ao final, eu espero que você junte tudo isso, né, que você aprendeu, no trabalho prático final. Ainda como os objetivos específicos, né, é tentar compreender as principais técnicas e tecnologias que norteiam o desenvolvimento de software direcionados à internet, tanto do lado do cliente quanto do servidor, né, um foco maior aqui no lado do servidor, e utilizar alguns dos principais frameworks para a melhoria do processo de desenvolvimento de sistemas web. E qual vai ser as principais diretrizes da nossa metodologia de ensino, né? Então, a primeira coisa é você aprender com a prática, né? Então, dado que você teve a aula teórica, você vai ter que aplicar aquele conhecimento para tentar resolver algum problema real, né? Então, dado que você resolve esse problema, você está praticando aquele conhecimento e provavelmente você consegue fixar melhor aquele conteúdo, né? O segundo ponto é desenvolver a proatividade e a autonomia, né? Então, não fiquem esperando que todas as aulas estejam todas disponíveis na hora que você quiser, com todo o conteúdo possível. Então, sempre vai ter algum ponto que não vai poder ser abordado, né, por limitações de tempo e de escopo da disciplina, mas você sempre deve buscar novas informações, né? Então, você tem acesso aí à internet, à documentação dessas ferramentas. Então, é muito importante que você tenha essa proatividade e autonomia para estudar essas tecnologias. Lembre que quanto mais você estudar agora, né, menos você vai estudar quando estiver trabalhando. Então, aprenda o máximo possível, né? Aproveitem o ambiente aqui de estudo para aprender o máximo possível e praticar e errar bastante, né? Então, é errando que se aprende e tentem desenvolver esses dois pontos principalmente, tá? A proatividade e a autonomia nos estudos. Ainda mais por conta da abordagem remota, né? Então, o foco ele está muito mais na autonomia do aluno para estudar e na proatividade também, dado que não há como ter um controle, né, do que o aluno está estudando. O quarto ponto que é desenvolver a disciplina para estudar, né? A gente vai fazer uso também de avaliação contínua. Como eu falei, a gente vai ter algumas listas de exercícios no decorrer da disciplina e também diversos micro trabalhos práticos. Então, a gente vai ter uma avaliação contínua, cada lista de trabalho prático vai ter uma nota e ao final a gente vai ter a média de todas essas atividades, tá? Outro ponto bastante importante que vocês devem praticar é a cooperação e a comunicação, né? Então, os trabalhos serão em equipes, então vocês vão ter que praticar a cooperação e a comunicação para conseguir trabalhar em equipe. Isso é um requisito essencial quando vocês forem trabalhar em alguma equipe real de desenvolvimento, né? Vocês não vão conseguir, vocês não vão trabalhar só, vocês vão trabalhar em uma equipe.
né? Geralmente uma equipe grande aí de 7, 8 ou 10 pessoas, e é imprescindível que você consiga, né, reduzir a timidez, cooperar com o time, né, ter uma boa comunicação, passar realmente o que você quer passar de ideia. Então, é bastante importante que vocês pratiquem também esses pontos aqui. O próximo tópico é sobre leitura, interpretação e produção de texto, tá? Então, vocês vão ter que ler algumas coisas na disciplina, né? Não só os vídeos, né? Mas vão ter que ler também a parte da documentação, fazer uma parte de interpretação e produção de texto também para fazer os relatórios da disciplina e etc. E o outro ponto aqui é sobre a responsabilidade, né? Principalmente quanto aos prazos, né? Então, a gente vai ter prazos fixos aí de envio das atividades e é necessário que vocês sigam à risca esses prazos que estão determinados no plano de aulas da disciplina, tá bom? Bem, quanto à parte da metodologia de ensino, né? Então as aulas elas serão gravadas e postadas no YouTube, tá? Para que todos os alunos tenham acesso ao material a qualquer momento, né? Tornando o ensino um pouco mais acessível, dado que alguns alunos podem não ter acesso ao notebook, né? Todos os dias, todas as horas, ou não ter acesso à internet nessas mesmas circunstâncias. Então ele vai poder criar aí o seu tempo de aprendizado, né? E mais uma vez vai ser preciso exercitar aqui a responsabilidade, a autonomia, a proatividade para que você consiga fazer o seu calendário de estudos e mesmo com essa flexibilização dos horários aqui para você ver o material, você consiga acessar todo o conteúdo e fazer todas as atividades, tá bom? Então a disciplina ela vai ser ministrada em aulas teóricas e práticas, né, complementadas com os exercícios de fixação do conhecimento. E os exercícios, né, a lista de exercícios e os trabalhos práticos serão feitos sem equipe, tá? Algumas listas serão individuais e isso vai ser especificado em cada atividade individualmente. E sobre a ementa da disciplina, né? A gente vai iniciar falando aqui um pouquinho da história da internet, alguns de seus protocolos, né? Dentre eles o HTTP e alguns conceitos básicos de redes, né? Dado que isso é a base aí para você conseguir entender como produzir software para a web, né? Dado que a web, a internet, ela funciona em uma rede distribuída, né? Então é importante que você também entenda esses conceitos básicos para entender como as coisas acontecem por baixo dos panos, né? Depois a gente vai ver um pouquinho sobre a arquitetura cliente-servidor e a web, né? Vai falar um pouquinho sobre os protocolos TCP, IP e os sockets. E aí a gente começa a parte mais ligada realmente ao desenvolvimento web, né? Que são os fundamentos do HTML, do CSS, do JavaScript, né? São as três principais tecnologias aí que estão presentes na web. E a partir dessas três tecnologias você tem aí os principais frameworks, né? Então, os frameworks como o React, o Vue, o Spring, etc., eles utilizam, né, essas tecnologias aqui para tentar trazer uma camada de abstração, né, mais fácil de manipulação e resolução de problemas. Então, se você não consegue entender, se você não entender esses fundamentos básicos aqui, você até pode utilizar os frameworks, né, mas você não vai saber como as coisas acontecem, né? Ou seja, você tem que entender de forma completa, tá? E por fim a gente vai falar um pouquinho sobre o Spring Framework e utilizá-lo também no trabalho final. Esse é o plano de aulas da disciplina, tá? Então percebam aí que o plano ele está um pouco reduzido, né? Por conta dessa restrição que a gente teve nos dias letivos, né? A gente vai ter 3 semestres no ano, então isso nos obrigou a restringir um pouco o conteúdo, né? Então pode ser que fique um pouco mais corrido do que o normal, mas com essa flexibilização aí dos estudos offline, né, de forma assíncrona, onde você pode estudar a hora e o dia que você quiser, eu espero que vocês consigam contornar esse conteúdo em pouco tempo, né? Então, eu defini aqui as aulas por data de início, tá? Então, vocês vão considerar aqui a semana de início. Então, geralmente eu vou postar os conteúdos nas segundas e vou recolher os exercícios na sexta, tá? Então, vocês terão em toda a semana para se programarem e estudarem o conteúdo e fazerem atividade, tá? Quem quiser usar o cronograma, né, que já está definido dos dias e horários da disciplina, né, fica à vontade. Mas quem não puder, vai ter aí durante toda a semana para fazer esse planejamento. Então, todas as aulas serão postadas no YouTube, né? Eu vou mandando o link para vocês pelo Google Classroom.
Então, as dúvidas você pode tirar tanto pelo Google Classroom, né, o Google Sala de Aula, como pelo grupo do Telegram, tá? Então, fiquem à vontade para perguntar e tirar as dúvidas. E a gente vai ter aqui no primeiro momento, nessa parte da web, protocolos e etc, né? E aí a gente começa aqui já falando do que é o HTML, né? Então veja que a gente vai ter aqui conteúdo e exercício, né? Conteúdo e exercício, tá bom? Então a ideia é sempre essa, que a gente veja uma parte do conteúdo e exercício aquele conteúdo para que consiga fixar melhor o conhecimento, tá bom? Isso se repete aqui, né, para os principais tópicos que eu falei, que é o HTML, CSS, o JavaScript e a parte introdutória de protocolos e redes. E aqui a gente tem a parte que começa a parte do back-end, né, do framework Spring, tá? Então a gente vai ter aqui algumas semanas aí para fazer o trabalho final, né, tirar dúvidas e acompanhamento sobre o trabalho final, dado que vocês terão que fazer esse trabalho final, né? Esse trabalho ele vai compor uma parte da disciplina e é, digamos assim, uma das partes mais importantes da disciplina, tá? Outra restrição que a gente teve foi quanto às avaliações finais, tá? Então, reparem que as avaliações finais, elas serão feitas diferentemente do calendário que foi definido pela UFC, que é a semana específica das avaliações finais, né? Então, a gente vai ter as avaliações finais aqui na semana de 2 a 6 do mês 8, tá? Então, muita atenção a isso. Então, aqui no dia 26/7, a gente já vai ter finalizado aí o nosso conteúdo e vocês já terão a nota final e vão saber quem vai para F e quem não vai, tá? E eu vou falar mais na frente um pouquinho como essa parte da divisão das notas. Bem, a frequência ela vai ser dada de acordo com as atividades e os projetos práticos que foram enviados pelo aluno, né? Então, se você realizar todas as entregas, mesmo que você não tenha feito de forma correta, você vai receber 100% de frequência, né? Então, a avaliação ela será feita a partir das listas de exercício e dos trabalhos práticos que vocês devem enviar pelo Google Sala de Aula. A composição da nota ela vai ser composta de duas grandes áreas aqui, né? Ou seja, você vai ter 50% da nota vai ser referente à média da nota dos projetos práticos mais as listas de exercícios e 50% da nota vai ser referente ao trabalho final, dado que a gente vai ter aqui bastante tempo para discutir e acompanhar o desenvolvimento do trabalho prático de vocês, tá bom? O trabalho final. Então, todas essas atividades elas serão feitas de forma assíncrona, tá? Como eu já falei, né? Sem a necessidade de estar no mesmo horário junto ao professor. E cada atividade terá um ou mais dias para resolução pelo aluno e envio, né, para o professor usando unicamente o Google Sala de Aula, tá? Então, todas as datas exatas vão estar lá no Google Sala de Aula. Então, por lá você vai conseguir acompanhar o que é que você deve fazer na semana e, com isso, você consegue se programar e fazer a sua agenda de forma adequada, né? Então, se você perder alguma entrega de atividade ou trabalho prático, isso vai prejudicar a sua nota e a frequência também, tá? Então, muita atenção às datas para não perder o envio das microavaliações, tá bom? E ao final do semestre, né, caso você obtenha nota igual ou superior a 7, você estará aprovado por média, né? Caso não consiga atingir esse valor, juntando, né, as notas dos exercícios, trabalhos práticos e projetos finais, utilizando essa relação aqui, né, de 50%, 50%, você poderá fazer a avaliação final, né, se você tiver nota aí entre 4 e 7. Né, e na hipótese de você ir para a F, deverá obter uma nota igual ou superior a 4 na avaliação final, né, que somada à média das avaliações parciais, deverá resultar numa média igual ou superior a 5 para ser considerado aprovado, tá bom? Algumas dúvidas e perguntas frequentes, né? Trabalho copiado tira nota, né? Então perde toda a nota, tá? Tanto o copiador como o copiado. Então é melhor uma resposta simples e incompleta, né? Onde você tentou resolver o problema, exercitou o que você aprendeu, do que uma resposta copiada, tá bom? Onde geralmente você não aprende quase nada. Então, trabalhos em equipe, né, que vão ser a maioria, eles devem estar especificados no trabalho enviado, tá? Caso contrário, vai ser considerado uma cópia. Então, em todas as entregas, você vai colocar lá um documentozinho, né, .txt, ou dentro do seu relatório, você vai inserir lá os integrantes da sua equipe, e o mesmo arquivo deve ser enviado por todos da equipe, tá? Se alguém da equipe não enviar, vai ficar sem nota, tá bom? E bem, pessoal, é isso nosso primeiro contato. Se tiver ficado alguma dúvida, eu peço que vocês mandem as perguntas lá pelo Telegram, tá? Ou pelo Google Classroom, né? O Google Sala de Aula. E é isso, pessoal. Obrigado, tchau, tchau e até a próxima.